O escritor preferido brasileiro não era Jorge Amado, não, era Érico Veríssimo. Olha, claro, ótimo. Eu gostava muito da maneira clara, límpida que ele escrevia. E ele foi, acho que sempre foi um pouquinho subestimado. E o primeiro volume do Tempo e o Vento eu acho uma obra-prima. Monteiro Lobato, a coleção inteira. Eu li a coleção inteira e de tal maneira apaixonado que eu li a coleção adulta inteira. Meu escritor preferido é Dostoiévski. O meu primeiro livro, o livro que me marcou, eu era bem pequena, chama Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Pedro Bandeira. É uma história bem linda, de uma menina negra, que eu não vou esquecer. Fernando Moraes é um dos escritores preferidos de ler Olga. Só li Olga de Fernando Moraes, que não é literatura, é biografia, mas para mim é tão rico e empolgante como ler literatura. E, sei, poeta, Mário Quintana, o Patativa do Assaré, é um dos meus poetas preferidos. Né? Ultimamente eu tô gostando muito, tô lendo bastante Clarice Lispector. Eu tenho algumas obras dela em casa, então vira e mexe eu leio outra vez. É isso que acontece, eu leio de novo, leio de novo, leio de novo, aí esqueço, leio outra vez. Então agora eu tô na minha fase Clarice. O Vitor Hugo é uma coisa absurda. Então, amigo, cada momento é o que a gente tem capacidade ou nos cai a mão. E você lembra o primeiro livro que te encantou? Qual foi? A Bíblia. Eu gosto do Dr. Weiner. E seu livro de cabeceira, aquele primeiro que te encantou, você lembra qual é? Seus Pontos Fracos, do Dr. Weiner. Eu gosto muito do Érico Veríssimo. E do livro de cabeceira? Eu gosto muito do livro de cabeceira, bom, é um pouco diferente, é muita Bíblia, né? Gosto muito em prosa da chilena. Isabel Allende. Isabel Allende, a trilogia da Casa dos Espíritos, Retrato em Sépia e tem um outro. A trilogia da Isabel Allende, perfeita. E na poesia, Drummond, sempre Drummond é meu predileto. Sempre volto e releio. O meu preferido, na verdade, é Machado de Assis. Porque a escola me obrigou a gostar dele. Eu estou lendo. E gosta de Machadinho? Olha, na verdade, nós somos obrigados a ler. Na época eu tinha dificuldade para poder entender o que ele escrevia, tinha que ter um dicionário do lado. Com o passar do tempo, o Jorge Amado é o que chamou a atenção, escreveu de uma maneira mais fácil, principalmente depois de 1975. Eu gosto de Jorge Amado, Graciliano Ramos, Clarice Lispector e Cora Coralina. Um livro que me marcou muito foi aquelas Brumas de Avalon. Um escritor eu gosto, porque eu atuo mais na área da comunicação, é uma coisa que é importante que se leia tudo, mas eu tenho acompanhado muito as questões na área de estratégia de comunicação. Gaudencio Torquato, por exemplo, é uma pessoa que eu gosto. Machado de Assis. Olha, o livro que me encantou é um dos mais recentes agora, né? É Caçador de Pipas. Jorge Amado. E o livro que te marcou, o primeiro livro, você lembra qual foi? O primeiro livro? Se eu não me engano, foram os Contos de Grimm. Casimiro de Abreu, José de Alencar, Guimarães, Rosa. Você lembra seu primeiro livro que lhe encantou, que você leu e se apaixonou, qual seria? Iracema. Manuel Bandeira e Oswald de Andrade. Tu lembra o primeiro livro que te marcou, que te encantou, qual foi? Primeiro livro é difícil, acho que foi a coleção inteira do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Eu lia muito aquela coleção, gostava muito. Agora, dentro da coleção, talvez os 12 trabalhos de Hércules tenha sido o que mais me marcou. Ai, meu escritor predileto é o Carlos Drummond de Andrade. Vinícius de Moraes também, eu amo muito. Hoje, Jorge Amado. Jorge Amado, é? Com certeza. E você lembra seu primeiro livro que te encantou, qual seria? A minha cartilha do curso primário, chamada Caminho Suave. O meu escritor preferido, Monteiro Lobato.
Lobato. Monteiro Lobato, muito Que é bom. da minha região. Ah, é? E eu até brinco que em alguns momentos eu me identifico com a Narizinho e outros com a evitada Emília. Eu gosto muito de Mayakovsky, Neruda, e aqui eu tenho uma ligação com o Gabriel Garcia Marques muito grande também, Marti, e Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles. Tenho vários, mas eu gosto muito de poesias, então Flor Bela Espanca para mim é imbatível. Sim, Exupéry, Pequeno Príncipe. Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis. Ah, que boa Li várias escolha, vezes. né? Li várias vezes. Para mim, prosa poética e poesia. Esse negócio de prosa poética ou poesia é só o formato do livro dele, que é em prosa. Então o cara não acha que é poesia, que é uma bobagem. Mas né? é poesia. Mas é um grande livro, um livro que me encanta, que me excita a fantasia e a imaginação. Toda vez que eu leio, eu entro naquelas cidades com nomes de mulheres, né? E é um livro que te excita a fantasia, exercita a fantasia e é um deslumbramento, é um livro que não cansa, né? É um clássico, é um livro gostoso de ler, que eu recomendo para vocês. Uma vez na vida, tirem 3, 4 horas ou 5 horas da sua vida para ler Cidades Invisíveis. Mas eu sou apaixonada por Victor Hugo. Adoro, gosto. Victor Hugo é muito excêntrico e ele é mais espiritualista. Eu me apaixono por romances espiritualistas. O Profeta de Gibran, Khalil Gibran, ele se tornou assim mais ou menos um livro de cabeceira, né? Uma Bíblia, porque o Profeta, nossa, é profundo em todos os assuntos. Ele fala da avareza, do amor, da amizade, do comer e do beber, então é assim uma Bíblia, para mim, o Profeta de Khalil Gibran. Meu escritor preferido, eu gosto muito de cronistas. Eu gosto do Carlos Eduardo Novaes, gosto do... Ai meu Deus, agora... Leon Eliachar, já falecido, gosto muito deles. Gosto... Ih, rapaz, me deu um branco aqui agora. Aqui. Não tem problema, você faz o Ed Morte. Esqueci o nome dele agora. Tá. Veríssimo, Fernando Veríssimo. Eu gosto... Pequeno Príncipe, eu já não era tão pequeno quando eu li. Um dos livros que me fez gostar muito de ler foi O Homem ao Quadrado. Era um livro de humor do Leon Eliachar. Acho que foi o primeiro livro que me fez assim gargalhar muito de rir e seguir um pouco essa carreira de humorista escrevendo e desenhando. E tem vários. Fala um. Jorge Amado. Aquele primeiro livro que te marcou, qual seria? Que você descobriu? Primeiro livro que me marcou. Peraí, o primeiro livro, agora esqueci o nome dos meninos, do Trapiche, do Jorge Amado. Capitães de Areia. Capitães de Areia. Eu ganhei ele ontem aqui na biblioteca. Capitães Foi o primeiro livro em português que também me sacudiu. Qual é o seu escritor preferido? Eu gosto do Marcelo Rubens Paiva, eu gosto muito. Você, qual é o seu escritor preferido? Disney. Para mim sempre foi Humberto de Campos. Humberto de Campos. Além de escritor e artista, grande Mazzaropi. Prosa é Machado de Assis e essa de Queiroz, português. Bem. Poesia eu não posso me arredar de Fernando Pessoa. O primeiro livro que me encantou são difíceis de dizer. E poesia principalmente e mensagem. Fernando Pessoa, Mensagem. Eu gostei de vários, Machado de Assis é encantador, a Clarice Lispector é fantástica. Eu gostei muito do Érico Veríssimo, Tempo e o Vento. Em psicanálise, eu gosto muito de Otto Fennick, eu gosto muito de Zimmermann, são meus autores preferidos. E você lembra o primeiro livro que te encantou, qual foi? O primeiro que eu recordo desde pequenininho é O Pequeno Príncipe. Eu gosto muito de Fernando Pessoa. E você lembra o primeiro livro que te encantou, qual foi? Quando era pequena? Monteiro Lobato. Meu escritor preferido, assim, eu gosto muito do Bertolt Brecht, que é o alemão Bertolt Brecht. Eu gosto bastante de uma banda punk antiga chamada The Clash. Você ouviu falar? Conhece The Clash? The Clash, eu gosto bastante. Você lembra qual foi o primeiro livro que te encantou? Qual foi?
Olha, eu gosto bastante, sempre gostei muito de poesia, o Mayakovsky, que eu gosto dele. Tem um poeta brasileiro que chama Casimiro de Abreu, Álvaro de Azevedo, eu gosto bastante. Eu gosto de Jorge Amado. Muito bem. E teu livro de cabeceira qual seria? Bom, meu livro de cabeceira é a Bíblia. E o outro livro que eu gosto muito é sobre moda. Eu gosto muito de Saramago. Saramago eu gosto bastante. Você lembra qual foi o primeiro livro que te encantou quando criança? A Ilha Perdida. Olha, eu gosto demais de Machado de Assis. Tá, Machadinho demais. Então... Tá lendo o que agora? Agora eu estou lendo um livro, na verdade agora eu estou lendo um livro que não tem muito a ver com Machado de Assis, não. No momento eu estou lendo um livro interessante, mas que me foi indicado por uma pessoa e é um livro espírita. O Amanhã a Deus Pertence. Eu gosto muito de Graciliano Ramos, gosto muito. Você lembra o primeiro livro que te encantou, qual foi? O primeiro livro que me encantou foi O Pequeno Príncipe. Graciliano Ramos. Gracília. Qual é o primeiro livro que te marcou, que você lembra? O que eu mais gostei foi A Revolução dos Bichos. Rubem Fonseca, Jorge Amado. Acho que o melhor de todos, Machado de Assis, Dom Casmurro. Eu gosto muito do Graciliano Ramos, né? E dentro da literatura também, gosto do Machado de Assis, de contos, gosto assim de outras literaturas infantis. Olha, eu li o primeiro livro meu, foi o Diário de Anne Frank e Poliana. Eu gosto, por exemplo, de Augusto dos Anjos, mas eu até ele ser meu poeta predileto, demora muito. Foi Monteiro Lobato, hoje discutido e polêmico Monteiro Lobato. Foi os 12 trabalhos de Herta. Primeira vez que eu sentei e devorei 2 volumes assim de fabulosa história da Grécia, né, aqueles deuses. Foi o primeiro livro que me encantou mesmo. Rosa e Grande Sertão Veredas, porque o cara conseguiu, ele fantasticamente, em cada frase, cada fragmento de frase do livro dele é um poema a ser pensado, refletido. É impressionante a profundidade do que ele escreve com tanta simplicidade. Meu escritor preferido, bem, eu tenho que elencar 5, eu não vou ficar com um só. Vou pegar Alexandre Dumas, com Os Três Mosqueteiros, Arthur Conan Doyle, com toda a saga de Sherlock Holmes, Frank Herbert, com Duna, já que eu gosto também muito de ficção científica, Tolkien, com O Senhor dos Anéis, e, por último, mas não menos importante, Mary Stuart, com a saga das Cavernas de Cristais, que é uma releitura da história de Merlin. Vem cá, você lembra qual foi o primeiro livro que te encantou quando criança? Qual foi? O primeiro livro que me encantou eu não vou lembrar, mas eu tenho uma história muito curiosa sobre isso. Eu queria muito ler A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Mas assim, meu pai falou, eu só vou te dar esse livro se você ler primeiro as 20 mil léguas submarinas. Então meu pai me entregou 20 mil léguas. Aprendi a usar o dicionário com esse livro, porque eu queria saber o que era uma légua, quanto valia um nó marítimo e tudo mais. Terminei de ler, aí eu pude pegar A Volta ao Mundo em 30 Dias. Que está aqui hoje na feira, o Ziraldo, sempre fui apaixonada. Fui lá dar um abraço nele. Você também é flamenguista como ele? Sim, lá no Rio, torço pelo Flamengo. Você lembra o primeiro livro que te encantou, qual foi? Sim, claro. O primeiro livro que minha mãe me deu foi Alice no País das Maravilhas. De vários, mas 2 em especial. Machado de Assis, para mim é o top. E na atualidade, meu escritor preferido não podia deixar de ser o homem que fez o prefácio do meu livro, Luiz Fernando Veríssimo. Eu gosto muito de Shakespeare, gosto demais da Isabel Allende e muitos livros maravilhosos, difícil falar um só. Seu livro preferido, seu escritor favorito? Olha, muitos escritores, grandes escritores até, porque fui professor de literatura, mas lembro livros quando eu era jovem que eu gostei muito, por exemplo, As Viagens do Gulliver, adorava, e há um livrinho de língua espanhola, Platero e Yo. Platero, de Juan Ramón Jiménez. Ramón Jiménez, que está hoje talvez um pouquinho esquecido em certos ambientes, que é fantástico, não é? Eu gostava O Velho e o Mar, também de Hemingway. Gostava da Pérola
daquele escritor norte-americano, não me lembro o nome, e no meio disso tudo, a simplicidade da narrativa, da história bem contada, e são esses livros que eu gosto. Brasileiro, Luiz Fernando Veríssimo. Grande. Você lembra seu primeiro livro, aquele que te marcou? Nossa, o primeiro dos primeiros. Eu tenho livro desde que eu me conheço como gente. Desde antes de eu aprender a ler, eu já ganhava muitos livros. O que marcou, mais recentemente me marcou muito A Cidade do Sol. Manuel Bandeira foi o primeiro poeta que eu li na minha vida, mas eu gosto do Jean Genet, eu gosto do João Cabral de Melo Neto, eu gosto do Sérgio Vaz, eu celebro o Ferrez, eu celebro o Antônio Cícero. Os primeiros livros que eu li na minha vida, que foi Estrela da Vida Inteira do Manuel Bandeira, e depois caí no Cão Sem Plumas do João Cabral de Melo Neto. Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes. Você lembra o primeiro livro que te encantou, qual foi? Vinícius de Moraes. Na minha infância e na minha adolescência, Gustavo Adolfo Becker. A rima de Becker? A rima de Becker. En la inmensa nave del templo bizantino. Lembra de alguma rima dele? Beca. En portugués o en español. Ah, que chique, né? Volverán las oscuras golondrinas de su balcón sus nidos a colgar. Pero aquellas que su abuelo refrenaban, esta não volverá. Minha escritora predileta é Cora Coralina. E o livro que mais mexeu comigo, que eu trago na lembrança, são Os Cavaleiros da Távola Redonda. Um livro que eu ganhei de presente maravilhoso na escola. Meu escritor preferido é meu conterrâneo Eduardo Galeano. E na poesia eu gosto de Mário Benedetti. E o primeiro livro que sequestrou minha alma foi a história de Robinson Crusoe e seu companheiro fiel, que em espanhol se chama Viernes. Quase todos os nomes dos escritores e livros que foram citados na matéria esta encontra-se na internet, disponível para download gratuito ou ler online. É só pesquisar que encontram, quase todos eles, tá? Assim que espero que tenham gostado das dicas que nos deixaram aí nossos amigos escritores. Tchau, até a próxima.